Boa noite. Para quem tá dando boa noite aí, um abraço para todo mundo. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pela presença, os amigos aí, as amigas do Instagram e do Facebook. E vamos iniciar hoje. E o nosso evangelho, no dia 22 de julho. Todo mundo já pegou sua água, eu acho que pegou seu copo d'água, né? Então vamos começar o evangelho da noite de hoje, lendo uma mensagem. A mensagem inicial, minha gente, é do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz e o médium Chico Xavier. A lição de número 28. Efetivamente é o título da lição. Efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo. É renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Que coisa linda, né? Eu vou repetir esse último trecho, tá bom? Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. André Luiz. Que lindo. Vamos fazer a prece inicial para a gente começar o Evangelho, tá bom? Vou pedir a vocês, quem desejar, que se concentrem, peça ajuda, sintonize com Jesus, com a espiritualidade amiga, com os mentores espirituais. Se você não é espírita, não tem problema. Imagine sua igreja, imagine um santo que você gosta, imagine Jesus. Se você não quiser imaginar ninguém, imagine uma luz, imagine amor, bondade, carinho, imagine o mar lindo, a natureza. Todos juntos, oremos. Querido Jesus, que a tua paz, que a tua misericórdia, que a tua luz, que a tua bondade seja conosco, nos amparando, nos inspirando. Ampara especialmente, Jesus, na noite de hoje, os que estão passando por dificuldades, por angústias, por doenças, por aflições. Que o teu amor infinito toque o coração de cada pessoa que está ouvindo esse Evangelho.
Permite, Mestre, que a tua luz inapagável, possa adentrar ao lado de cada pessoa que está antenado nesse Evangelho e tantos outros. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Bom, meus amigos, vamos lá. Hoje, a lição da noite vai ser do nosso Evangelho, claro, né? Vai ser do Novo Testamento, tá certo? O Novo Testamento com a tradução de Haroldo Dutra Dias, editado pela Federação Espírita Brasileira, FEBER. Vamos prestar atenção, quem quiser abrir aí. A lição, eu vou utilizar o Evangelho de Marcos, tá certo? No capítulo 10, no versículo 46 ao versículo 52. Então a lição da noite é o cego de Jericó. Eu vou utilizar a lição que está em Marcos, no capítulo 10, no capítulo 46, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Mas essa lição também está em Mateus e está em Lucas, tá certo? Vou ler a lição. Dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, que era cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Jesus te chama. Em resposta a ele, Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Que eu volte a ver. E Jesus lhe diz: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Essa é a lição da noite. Agora vamos tentar destrinchar um pouquinho. O Evangelho não é para a gente teorizar, não é para a gente discutir. É para a gente trazer um ensinamento, o que a gente entendeu, o que a gente, né? Então vamos discutir um pouco, à luz da doutrina espírita, o que é essa passagem, o cego de Jericó. Então veja só. Primeiro de tudo, dirigiram-se a Jericó, e saindo de Jericó, ele e seus discípulos, e uma turba considerável, né? Estava ali Bartimeu, o cego pedinte, sentado à beira do caminho. Então a gente já precisa entender, veja que coisa interessante. Jericó, em hebraico, quer dizer perfumado, perfume, perfumado. E Jerusalém quer dizer a cidade da paz. Vocês vão lembrar quando o homem estava no caminho, Jesus usa a parábola dizendo que ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. E aqui, o mestre, a fala de Jesus vai dizer que eles estavam saindo de Jericó. Então, o que é que isso representa para a gente? Veja como é lindo. Quando ele diz assim, estavam saindo de Jericó, e Bartimeu estava sentado no caminho, mas perto da saída de Jericó. O que significa dizer, e aí a gente vai entender, porque a fala de Jesus era por parábolas. E aí a gente vai entender que o cego pedinte Bartimeu, que Bartimeu não era nem o nome dele. Lá naquela redondeza, naquela época, na Palestina, por ali, se utilizava muito os prefixos bar e bem em nome, na frente do nome das pessoas. E normalmente se referia ao filho colocando o bar na frente. Por exemplo, como a lição diz,
Bartimeu, o filho de Timeu. Então veja, Bar era um prefixo que se utilizava, o Bar ou bem. Então Bartimeu, Bar era o filho de Timeu. Mas a gente não sabe, na verdade, como era o nome desse cego de Jericó. E daqui a pouco a gente vai refletir por quê. Então veja, quando Jesus diz que estavam saindo de Jericó, o que é que significa dizer isso? Veja que coisa linda. Significa dizer que, embora o cego tivesse ali, ele estava querendo deixar Jericó. E eu lhes disse que Jericó significa perfume, perfumada. Ou seja, era uma cidade que geograficamente ficava numa região baixa. Jerusalém ficava geograficamente numa região alta e Jericó ficava numa região baixa. Então as pessoas ali, Jericó era conhecida por ser um lugar de ilusão, de prazeres fáceis, algumas vezes, onde as pessoas iam para se divertir. Por isso que era perfumada. O perfume passa breve, não é? O perfume não é a essência. Então, Bartimeu, o cego, ele estava querendo sair da cidade, mas faltava a ele uma iniciativa, não é? Um impulso, alguém que pudesse causar nele essa atitude de se desprender, de sair de onde estava. E aí a gente vai observar o quê? Que quando Jesus estava passando Bartimeu, que era o cego, ele grita, ele ouve falar, como diz a lição, e ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? Tem misericórdia de mim. Então veja, é uma atitude. Ele podia ter ficado calado no canto dele, como diz. Ele estava sentado à beira do caminho, então ele estava esperando. Preste atenção para a gente fechar isso, tá certo? Então, quando ele estava sentado na beira do caminho, ele estava vendo a vida passar. E quando Jesus passa, ele diz: Jesus, me cura, né? Cura-me. Então, ele teve a atitude. E aí ele Jesus manda chamá-lo. E levam até ele. Mas observemos. Algumas pessoas dizem assim: não grita, cala-te. E outras pessoas dizem assim: anima-te, ele está te chamando. Não é? E aí Jesus cura ele, o cego, e ele sai seguindo, ou seja, sai da cidade, sai de Jericó. Ele toma outro caminho. Então agora, vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre esses pontos, tá certo? A gente já sabe que Jericó era uma ilusão, era o perfume que passa breve. E que o cego, ele estava sentado à beira do caminho. Mas quando Jesus chama ele, e ele é que grita por Jesus. E quando Jesus chama ele, o que é que ele faz? O cego lança o seu manto fora, a sua capa, o seu palho, né? O pano que ele estava amarrado. Então veja, lá naquela época, esse manto, esse palho, eles retratavam os pedintes. Quem era pedinte naquela época usava esse manto amarrado. Então, a primeira atitude do cego, quando Jesus chamou, foi se libertar do manto. Então ele tira o manto, joga fora e vai até Jesus. É uma atitude, não é? Então vamos pensar agora, vamos trazer para a vida da gente. Será que a gente não está sentado à beira do caminho, esperando ele ou alguém passar para socorrer a gente? Isso não é crítica, isso é para a gente refletir. Porque quando Jesus, vê que coisa linda, Jesus sabia que o pedinte Bartimeu, ele era cego. Por que ele cego, Jesus não vai até ele? Já pararam para pensar nisso? Por que é que Jesus não sai de onde ele está e vai lá onde está o cego? E Jesus diz assim: manda chamá-lo. Chama-o. Vamos parar para pensar sobre isso. Por quê? Tem uma parte que é a de Jesus, é a de Deus.
essa parte já está feita há muito tempo. Mas tem uma parte que somos nós que temos que fazer. Que é o quê? Despertar a alma para a vida. Então e aí vamos pensar por quê? Por que que Jesus não disse, não revelou, por que que o Evangelho não revela o nome de Bartimeu? Se a gente sabe que Bartimeu era somente o filho de Timeu. Então, vamos pensar agora aqui. Isso não é uma verdade não, viu, minha gente? É só para a gente refletir. Quem é Bartimeu hoje? Bartimeu sou eu. Pode ser um de vocês. Pode ser alguém que mora com a gente na nossa casa. Pode ser qualquer um de nós. A gente está sentado à beira do caminho e o mundo está passando. Vou começar com o primeiro segredo. O primeiro segredo da noite, tá certo? Se alguém conseguir gravar, escrever aí escreve. É uma fala de André Luiz. O Espírito André Luiz diz assim, Espírito André Luiz, às vezes, aperta a gente, aperta com amor. Então o Espírito André Luiz diz assim, é muito preocupante guardar uma cabeça cheia de sonhos e as mãos continuarem vazias. É muito preocupante guardar a cabeça cheia de sonhos e continuar com as mãos vazias. Por quê? A gente já conversou sobre isso outras vezes aqui. Eu não sei se vocês lembram, quando o Espírito André Luiz também diz assim, no dia que nós aprendermos uma lição, a gente vai caminhar muito nessa encarnação. No dia que a gente aprender uma lição, uma ciência, o Espírito André Luiz usa a palavra ciência. Vamos ser fidedignos a ele. Então, no dia que a gente aprender uma ciência, a gente vai caminhar muito nessa existência. E o Espírito André Luiz diz assim, a ciência do começar. Veja que interessante, a ciência do começar. Vocês já imaginaram? Também é fala do Espírito André Luiz. Hoje eu estou com o André Luiz na cabeça. O Espírito André Luiz diz assim, nós, criaturas humanas, somos um oceano de promessas, mas gotas de realizações. Não é não? Dava para acabar o Evangelho agora, né? Já imaginaram? Veja quanta coisa a gente prometeu no início do ano, né? Quando passa o ano novo, por exemplo, 2019 para 2020. Aí a gente prometeu um bocado de coisa. O que é que a gente cumpriu até hoje? Então, assim, a gente precisa, guarde isso no seu coração. Por favor, guarde isso. A gente precisa fazer sonhos que não mudem no final. A gente precisa persistir, porque às vezes a nossa grande deficiência na vida é desistir muito rápido, muito cedo. Então a gente precisa persistir. E por que eu estou dizendo isso? Márcio, você saiu do tema. Não é, veja só. Quando o Evangelho diz assim, muitos... Olha, eu vou ler o trecho, tá certo? Olha só. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio, o cego. Muita gente dizendo, cala a boca, cego, né? Se fosse hoje. E o povo aqui do Janga não pede silêncio, não. Diz, cala a boca. Então, veja. Muitos repreendiam para que fizesse silêncio. Observe, por que ele diz isso? E ele vai dizer aqui, Jesus. Mas outros diziam, anima-te, ergue-te, ele te chama. Então eu vou fazer uma pergunta para você e você não responde aí, não, e nem escreve, tá certo? Vamos lá. Na vida da gente, a gente vai encontrar, Dona Cristina, que tá rindo aí, minha querida amiga. A gente vai encontrar muita gente para botar, como a gente diz, entre aspas, para botar terra no sonho da gente, né? Muita gente vai dizer assim, você não consegue, você não pode fazer isso. E isso vai ser o tempo todo.
Mas a gente vai ter gente que a gente nem espera, que vai dizer assim, tenha fé, meu filho. Às vezes a gente vai na padaria comprar um pão e alguém diz assim, tenha fé em Deus. Então na vida da gente, como o cego Bartimeu encontrou, vai ter alguém para botar terra, entre aspas, negativo. Porque eu vou dizer um segredo para vocês, outro segredo. Cuidado com quem você está ouvindo, com quem você está se aconselhando. Eu sempre digo isso. O pessoal vai dizer de novo, Márcio. Mas às vezes quem está lhe aconselhando pode estar pior do que você, né? Pode estar mais perturbadinho ainda. E a gente aprendeu que não é para chamar ninguém de perturbado, porque perturbado é feio. Chama de perturbadinho ou perturbadinha, tá certo? Então assim, cuidado quem está lhe orientando, com quem você está ouvindo, porque pode estar pior do que você. E diz Sai Baba, comentando Bhagavad Gita, né? Nós precisamos estar junto de pessoas que nos acrescentem. Não é de alguém que vai trazer a gente para baixo. Eu vejo o povo no grupo de WhatsApp, né? Quando tem. Hoje hoje é Zap, né? Choveu, aí cria grupo de chuva. É São João, grupo de São João. É a carência da gente. A gente tá querendo ser procurado em muitos lugares, então a gente vai criando isso para tudo. Então veja. Perdi o fio da meada aqui onde eu estava. Se alguém puder me ajudar. Enfim, aí a gente, veja, eu dizia, a gente vê muito isso em grupo de WhatsApp. A gente fala mais do mesmo e não fala nada. Então você vê o pessoal no grupo de WhatsApp, né? Fala alguma coisa e aí a gente cria uma polêmica danada, né? A gente que é espírita, a gente que é católico, a gente que é evangélico. A gente não acrescenta. Às vezes o que a gente vai falar, muitas vezes, na internet, né? Aí a gente fala, né? Isso, pronto, eu lembrei. Se aconselhar, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque assim, será que a gente não está parado no caminho e está esperando que a vida faça milagre com a gente? E a vida não faz, desculpa dizer isso. Eu não quero parecer duro, mas a vida não faz milagre com quem está parado, não. Com quem está só fazendo promessa, não é? E é verdade que tem muita gente linda no meio da gente, mas também é verdade que tem muita gente que está do seu lado apenas para ser negativo. Eu me lembro, meu Deus, viu, dona Mônica? Eu me lembro, eu estava no Atacadão. Aqui, o Atacadão é um supermercado aqui em Olinda, em Pernambuco, que eu brinco dizendo, eu espero que não tenha ninguém que trabalhe no Atacadão aí, nem seja filho do dono do Atacadão. É apenas um exemplo. Então lá, a feira no Atacadão, até o dia 10 lá é mais barato. Então até o dia 10 é gente, né? É gente um por cima do outro. E eu digo sempre brincando, se você quiser conhecer Umbral antes de desencarnar, vá fazer feira no Atacadão até o dia 10. Porque o povo sai passando por cima de você, sai fazendo tudo. E aí, veja, eu me lembro de um dia que eu estava na fila lá do Atacadão fazendo feira, né? E aí, comecei a ouvir a conversa de duas senhoras, né? Eu não sou muito curioso não, isso não é orgulho nenhum, mas tava lá a fila imensa, e aí essas duas senhoras conversando, né? Estavam ali mesmo na hora, aí uma dizendo para outra, eu encostado assim e ouvindo. Uma dizendo para outra assim, olha, eu vou adotar uma criança. E aí eu tô muito empolgado, eu tô fazendo isso, não sei o que, tarará, e vai para lá e vem para cá. Aí a umbralina que estava lá disse assim, a que estava ouvindo disse assim para outra, mas, abre aspas, mas mulher, tu cuidado com isso, mulher, porque às vezes a gente adota uma pestinha e não dá certo, fecha aspas. Veja que criatura. E a mulher que estava feliz porque ia adotar disse assim, mas você acha mesmo, será que isso vai acontecer comigo? E a outra dizendo, pode acontecer, viu? Às vezes dá errado. Veja só. E eu pensando, eu digo, meu Deus do céu,
uma criatura dessa não podia nascer muda? Deus me perdoe, está dizendo isso aqui. Mas por que ela está dizendo isso para outra pessoa? Não é? E por que essa pessoa está abrindo o coração dela com quem nem conhece? Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, bom dia. Aí a gente diz assim, bom dia, eu moro no Janga, pego o conjunto Beira Madeb, sou isso. Minha filha ou meu filho, eu só dei bom dia. Não é? Então, às vezes, é a carência da gente. A pessoa diz uma coisa, a gente já, ó. Né? E aí, é isso mesmo, um balde de água fria. A gente não pode permitir. E aí, assim, a gente às vezes diz assim, a pessoa está sugando minha energia. A culpa não é de quem está sugando, não. A culpa é de quem está deixando ser sugado. A gente precisa ter maturidade espiritual. Não é? O outro, eu não posso deixar que o outro despeje em mim. Não é? Como o cego Bartimeu. As pessoas disseram assim, olha, cale a boca, não fale. Imagine se o cego Bartimeu tivesse ouvido essas pessoas. Não é? Então veja, tenha seletividade no que você está ouvindo, no que você está vendo todo dia, nos programas que você está assistindo, porque assim, a gente sabe que tem muita gente que suga energia, que tem muito, né? Mas essas pessoas vão existir sempre. A culpa é da gente que deixa. Olha, você sabe, né? Aquela pessoa ali tem uma energia péssima. O problema é dela. Ela não vai me contaminar com a infelicidade dela, não. Isso é saber defender-se. Tanto é, minha gente, que Bartimeu, ele não ouviu quem disse a ele para se calar. Ele continuou gritando e de Jesus falou mais alto. Olha que coisa bela. Veja que lição é essa do cego de Jericó. Né? Ele falou mais alto. E Jesus o viu. Jesus o viu, não é? Então veja. Quem é que você está ouvindo na estrada da sua vida? Nas estradas agrestes que você está caminhando? Porque se você só ouvir gente que está pesado, que é sombra, você vai ser sombra. Então tenha cuidado, perceba, escolha o lado que você quer. Não deixe jamais que as pessoas destruam seus sonhos. Que é isso? Jamais. Ninguém vai destruir meu sonho, porque meu sonho, quem cuida do meu sonho é o Senhor da vida. E o cego queria ficar curado. Quando Jesus diz a ele assim, o que queres que eu te faça? Minha gente, ele era cego. O que é que você, se alguém perguntar assim a um cego, o que é que você quer que eu faça? O cego vai dizer o quê? Cure a minha unha encravada, é? Não é não? Quando você está diante de um cego e você vê que ele está cego, você acha que ele vai pedir o quê? Me cure. Então por que é que Jesus perguntou a ele, que queres que eu te faça? E aí ele diz assim, que eu veja, Senhor, que eu veja. Que fantástico isso, porque Jesus está dizendo assim, você quer isso mesmo que você está pedindo? Você quer isso que você está pedindo? Porque às vezes a gente precisa ter cuidado com o que está pedindo, que a vida reage e às vezes a vida traz para a gente. E aí Emmanuel vai dizer no livro Construção, a maior cegueira é aquela que nasce da rebeldia e da ignorância. E Emmanuel vai dizer também uma coisa que é interessantíssima. Ele vai dizer assim, no capítulo, eu acho que é no livro Indulgência, lá no capítulo que o título é Ver. Ele diz assim, enxergar não é somente ver com os olhos, é ampliar, é sentir, é ver com a alma. Que coisa interessante. Então a gente pode refletir com Emmanuel que muitos de nós está enxergando, mas não está vendo. Quantos de nós, infelizmente, ainda somos cegos? Paulo de Tarso.
Paulo de Tarso, com 30 e poucos anos, tinha tudo na vida. Um dos senadores mais esperados do Sinédrio, famoso, rico. Quando ele ouve falar de Jesus, perde o grande amor da sua vida e vai atravessar a estrada de Damasco. O que é que acontece com ele? Ele vê na estrada de Damasco uma luz mais forte do que o próprio sol. Essa luz, diz a música, é claro que é Jesus. Ele viu aquela luz e o que foi que aconteceu com ele? Cegou, ele ficou cego. Ele ficou cego por 3 dias e 3 noites. Até que Ananias foi curá-lo e tirar as escamas. Que diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Quando Ananias passa a mão nos olhos de Saulo, dando um passo, uma energia, cai escamas. O que são essas escamas? O orgulho, a revolta, a rebeldia. Não é? E Emmanuel vai dizer, depois de 35 anos, Paulo começou a enxergar de verdade. Oh, meu Deus! Olha que coisa fantástica isso. Então assim, você está enxergando? Será que a gente está vendo de verdade? E assim, eu não estou dizendo que a gente vai fechar os olhos para as dificuldades, para as dores, para as angústias. Mas o mundo tem a ver com a forma com que a gente enxerga. Se você só tem sombra e negatividade dentro de você, o mundo está péssimo. Mas se você sabe, tem maturidade espiritual, se você tem Jesus dentro do seu coração, porque uma coisa é a gente dizer que é cristão, uma coisa é a gente ter Cristo no coração. Se você tem Cristo dentro da sua alma, dentro do seu coração, você vai ver o mundo bom. E reconhecendo as dificuldades do mundo, você está passando pelo mundo. E aí é a lição quando diz, Bartimeu voltou a ver. Mas ele não estava sentado no caminho, o que foi que ele fez? Seguiu Jesus. Ele saiu da fantasia, ele saiu de Jericó, ele não ficou mais em Jericó, ele caminhou. Então, a grande questão aqui é, você está caminhando ou você está parado? Porque às vezes a gente diz assim, Senhor de Deus, eu quero saúde. Mas você está bebendo, você está reclamando muito. Quem reclama muito, quem se queixa muito, daqui a pouco vai ficar com gastrite. Cuidado para a sua gastrite não ser isso. Reclama muito, aí vai dar amidalite. Vai dar alergia, quando você é muito revoltado, né? Às vezes, quando a gente guarda mágoa, quando a gente guarda rancor, aparece cânceres. Aí a gente se cura de um câncer, depois aparece outro. Porque é a nossa forma de enxergar a vida. E muitas vezes a gente está sempre culpando o outro, mas às vezes é a nossa forma de ver. O que foi que o mestre disse? Se teus olhos são bons, toda a tua vida terá luz, toda a sua vida terá luz. Então como é que você está enxergando? Você está ouvindo quem na estrada da sua vida? Você está ouvindo quem está lhe botando para baixo ou você está ouvindo quem está lhe puxando para cima? Quem disse assim a ele, anima-te, ergue-te, ele te chama. Então hoje Jesus está dizendo aqui para cada um de vocês, eu estou olhando como se fosse para cada um de vocês agora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem muita gente boa, Jesus está mandando o seu anjo da guarda dizer no seu ouvido agora, anima-te, ergue-te, confia, acredita. Toda dor é passageira. Por que você está chorando tanto? Pode chorar, mas depois de chorar, levante para semear. Levante. Como o cego de Bartimeu, não foi mais o mesmo. Ele passou a enxergar, mas ele passou a enxergar com os olhos do amor, da afetividade. Ninguém pode apagar essa luz. A luz que Jesus acende, ninguém apaga. E para terminar, porque já falei muito, a gente vai lembrar, sabe de quem? De André Luiz, o espírito André Luiz, no livro Nosso Lar. Ele passou quase 9 anos no umbral, nas regiões de sofrimento, né? E sabe o que é mais interessante? Espíritos amigos, anjo de guarda, amigo espiritual, dê o nome que você quiser. Muitas vezes, durante 9 anos em que ele passou sofrendo, muitas vezes estavam do lado dele,
Está no livro Nosso Lar. Os espíritos amigos, anjos de guarda, que todos temos, eu e vocês, todos temos. A nossa revolta é que não deixa que a gente os sinta, né? Mas eles estão aqui. Na hora de dificuldade, dor e doença, né, seu Daniel? Eles estão cuidando da gente. Eu não sei, pode ser amigo da guarda, anjo de guarda, preto velho, índio, da forma que você quiser chamar, mas eles estão aí do seu lado agora. Então o espírito André Luiz, ele passou quase 9 anos sofrendo. E creia, acredite no que estou lhe dizendo, porque está no livro. Várias vezes, os espíritos foram ajudar André Luiz. Mas ele estava tão revoltado, ele estava reclamando tanto, que ele não foi capaz de ver ajuda. Olha que coisa! Ele não viu a ajuda que estava do lado dele. Então, eu vou lhe perguntar para a gente refletir. Por que você não está sentindo a ajuda que está do seu lado agora? O amparo, todo mundo tem amparo. O sol brilha para os mais puros e para os maiores criminosos. O sol talvez seja o maior exemplo de amor, né? E às vezes a gente vai saber quando a gente ama, quando o outro é ingrato com a gente. Porque, independente da ingratidão dele, a gente tem que amar, né? A gente ama. Isso é lindo demais. Então vamos refletir sobre isso, minha gente, né? E muitas vezes o caminho da gente, ele será solitário. Por quê? Porque não é todo mundo que quer caminhar por essa estrada. Não é todo mundo. Porque é mais fácil ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu. Então o que é que você está fazendo pelo seu sonho? Eu acho que eu só vim essa noite aqui para perguntar isso. O que é que você está fazendo pelo seu sonho? Ah, final do ano eu quero viajar para fora do Brasil. Começa a juntar dinheiro hoje, senão não cai do céu não. Eu quero estudar no concurso público. Comece a estudar hoje. Eu quero melhorar meu casamento. Faça alguma coisa para melhorar seu casamento. Não vamos ficar cego não. Vamos dizer ao Senhor, Senhor, que eu veja. Que eu veja. Para a gente não ficar cego. Não importa em quem o outro acredita, não importa a religião do outro, não importa o político que o outro gosta. Não importa. A gente precisa ver com a alma. Não importa se o outro é homoafetivo, o que é que tem? A gente, disse Santo Agostinho, ama e faz tudo o que quiseres. O amor, dizia Chico Xavier, o amor é uma luz que se acende por dentro. Jamais quem ama está na escuridão. Vai estar triste algumas vezes, vai estar angustiado, mas essa luz, ela jamais se apaga. Diz Sai Baba, enche a tua vida, o teu cotidiano de amor e tudo será sagrado. Tudo será sagrado. Aí a gente consegue ver. Mas isso não é lição para qualquer espírito, não. Isso é lição para espírito que já tem o amor de Jesus dentro do coração. Bom, falei muito, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Minha gente, agora é a hora da gente pegar a água da gente, tá certo? Pra gente fluidificar. A garrafinha de água, quem tiver. Não precisa ser um garrafão de 20 litros, não. Tá certo? Pode ser uma garrafinha pequena. Certo? Vamos lá. Tem aqui alguns pedidos. Vamos fazer, né? Usar também prece para o mundo, como a gente sempre faz, para nossa casa, por nossa saúde, por nossa família. E aí as pessoas que pediram eu vou dizer, tá certo aqui? Vamos fazer prece para seu Marcos da Fonseca e dona Cineide Fonseca. E também, precisando de harmonia, de equilíbrio, vamos pensar nele, seu Marcos da Fonseca e dona Cineide Fonseca, toda a família. E também dona Edith Cordeiro de Albuquerque, que está no hospital, precisando das nossas energias. Vamos pensar neles, tá certo?
E todo mundo que está aí, claro, todo mundo vai receber. Meu amigo Chiquinho, te amo. Meu irmão lindo do coração que está aí, que eu vi agora. Vamos vibrar agora por nós, pelo mundo, pedindo para a Sofia Barbosa Lapenda, mais uma vez, vamos pedir por ela. E por todo mundo. Todo mundo pense aí agora na sua casa, em energia. Feche os olhos um pouquinho. Eu vou ligar a música, tá certo? E a gente vai 3 minutos, como a gente sempre faz. 3 minutinhos. Vamos meditar um pouquinho. Seu Clóvis, José de Souza também. Em todo mundo. Cada um aí pense na pessoa que quer ajudar na sua casa, na sua saúde. Pra gente sair daqui essa noite forte, tá certo? Nunca pode ser só mais um evangelho. Tem que ser o melhor evangelho de todos, tá certo? Esse é um acordo da gente. Até que a gente continue. Então esse vai ser o melhor evangelho. Vai ser o evangelho da gente... Ai, Senhor, que coisa gostosa pra gente se animar. Mas não é uma energia pueril, não. É uma energia forte. Que Jesus toca o coração de cada um de nós. Tá certo? Para Cláudia Albuquerque também. Para todo mundo. Vamos lá, tá bom? Vou ligar o som. E vamos lá, tá bom? Vamos lá, minha gente, voltando. Tome sua água aí, devagar para não se engasgar. Que bom. Acabamos mais um evangelho na noite de hoje, tá? Vamos fazer a prece final e depois, como de costume, tá certo? Semana que vem a gente tá junto, tá certo? De novo. E vamos fazer a prece final que depois eu vou contar um caos bem rapidinho. Quem quiser, quem puder, fica. Quem não, não tem problema não, tá certo?
Obrigado pela companhia de todo mundo desde já. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que abençoe o mundo, abençoe a natureza, abençoe os nossos corações e abençoe sobretudo os nossos olhos, para que a gente enxergue de verdade. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse evangelho, essa prece. Muito obrigado pela oportunidade e por essa noite tão linda e tão cheia de energia. Obrigado, Jesus. Sabemos que é a tua presença. Que assim seja. Minha gente, veja só. Semana que vem a gente tá junto. Em agosto a gente vai continuar o evangelho, tá certo? E é isto, tá bom? E eu vou contar um caso aqui que eu me lembro. Eu já disse algumas vezes, tá? É rapidinho. Deixa eu baixar o som. A gente fazia um trabalho na Fundac há muito tempo. E aqui em Recife. E tinha um bocado de menino, claro, né? E aí a gente vai criando, fez esse trabalho por 11 anos ou 12 anos. Até hoje a gente faz as atividades, outras atividades. Então lá nesse lugar, nessa casa, era ali em Campo Grande. Aí tinha um menino que era Joab, Adilson. Eram 4 irmãos. E aí um dia a gente chegou lá, eles tinham 16 anos, um tinha 14 e outro tinha 16, eu acho. Então a gente chegou, Joab estava triste e Adilson estava triste, era mais novo. E Adilson, o que é que você tem, Adilson? O que é que você tem? Não fique triste, não fique triste. Aí ele, não, tio, hoje eu não tô legal, não sei o quê. Aí que foi? Aí a gente foi assim pro cantinho com ele, né? Com Adilson. E aí Adilson disse assim, tio, hoje eu tô com saudade da minha mãe. Você tá com saudade da sua mãe? E sua mãe tá onde? Aí ele disse assim, minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Aí foi Adilson. E aí a gente já tava, né? Eu disse assim, Adilson, e se tu pudesse ver tua mãe hoje? Se tu pudesse vê-la, o que é que tu faria? O que é que tu dizia para ela? Aí ele chorando disse assim, olha tio, se eu pudesse ver minha mãe, eu sei que ela tá no céu. Que lindo, né? Eu sei que ela tá no céu com Jesus, mas eu tenho saudade. Se ela aparecesse hoje na minha frente, eu agarrava as pernas dela e dizia que ela faz uma falta danada e que eu amo muito. Ele disse que eu amo muito ela, que eu amo muito. E chorou. Aí chorou todo mundo, né? Por que eu estou contando esse caos, né? Não vamos deixar para valorizar as pessoas que estão junto da gente quando elas partem, não. Claro, Adilson, Joab, os irmãos. Passou uma moto aqui agora, vocês ouviram, não foi um barulho muito grande. E não vamos deixar para a gente amar as pessoas quando elas se forem, não, né? Não é o caso de Joab, porque era muito pequeno, era muito, né? Mas às vezes a oportunidade, as pessoas, o tempo passa muito rápido na vida da gente. Então que cada pessoa encontre o nosso melhor. Se a gente não consegue amar, vamos respeitar. A gente não está obrigado a amar ninguém não, mas a gente é obrigado a respeitar, é o sinal da vida. Então, a exemplo do cego Bartimeu, quando ele tira a capa e joga fora, a gente no caminho da gente, para que a gente caminhe, para que a gente vá para frente, a gente vai ter que se libertar de algumas coisas. Ciúme, inveja, relacionamentos abusivos, né? Isso tudo é o que não nos serve mais. Então vamos ter coragem de jogar fora, tirar essa capa e jogar fora, né? E vamos deixar que as pessoas que a gente ama, né, saibam disso. Já dizia Shakespeare, as pessoas que amamos são levadas de nós muito depressa. Então vamos registrar isso, né, Camila, que está aí, todo mundo, né? Vamos registrar isso.
As pessoas precisam saber do nosso amor, porque depois a gente vai chorar. Alguém disse assim: as lágrimas mais amargas derramadas sobre o túmulo são palavras não ditas e atos não realizados. Então vamos fazer. Que a nossa boca não seja só promessa, que a gente seja efetividade, que a gente construa, né? Que a gente semeie. Quem mandou a gente para o mundo, minha gente? Preste atenção nisso. Quem mandou a gente para o mundo, mandou a gente semear. E diz o Espírito André Luiz: semeia. A flor e o fruto pertencem a Deus. Vamos fazer a parte da gente. A gente precisa refletir se a gente está fazendo a parte da gente. Tá bom? Mas peçamos ajuda a Ele, que é amor, que é bondade. Porque nenhum de nós nasce com um peso que a gente não pode suportar. Deus não faria isso com a gente. Portanto, se você está passando por um deserto na sua vida, por uma dor, por uma angústia, espera um pouquinho mais. Amanhã o sol brilha. Não há nada que impeça a luz de brilhar. Se a gente não puder ser um sol, como diz Joana de Ângeles, que a gente seja um pirilampo, mas que a gente seja luz. Tá bom? Não vamos esquecer disso não. Um beijo para todo mundo, muito obrigado. Ainda que os teus pés estejam sangrando, como diz Memei, caminha adiante. Tá bom? Um abraço bem grande. Até a próxima quarta-feira. Obrigado pela companhia. Fica com Deus.